E aí, mano, beleza? Beleza? Como é que você tá, cara? Tranquilo. Bom, trocar mais uma ideia aí sobre o segundo episódio do The Midnight Gospel. Mas antes de qualquer coisa aí, eu sou o Camaleão Albino, o Wildon. Tô falando pelo A Margem Podcast. Eu sou o Nicolas, ainda não apareci aqui no A Margem Podcast, mas a gente vai estar sempre se revezando aí pra poder fazer os episódios aí. Também falando pelo A Margem Podcast. E vamos trocar uma ideia, né, cara? O que você achou do segundo episódio e tal? A gente falou sobre o primeiro episódio, eu e o Mika, e agora falando contigo aí sobre esse segundo. Eu gostei bastante do desenho, mano. O que você achou do desenho, no geral? No geral, eu gostei, eu não... Sinceramente, assim, eu não achei tão genial e tal, quanto o pessoal tá falando, mas eu achei algo bem legal que destoa um pouco do que tem sido apresentado aí na questão de desenho, né? Acho que é um desenho que, na verdade, já tem uma leva, né, há um tempo desses desenhos, tipo BoJack, Hora de Aventura, o Rick and Morty lá, né? O Rick and Morty eu tô vendo agora, cara. Eu tô achando sensacional. Tô gostando bastante. Eu tô bem encantado com os lances dos desenhos adultos, assim. Mas você, tipo, é um pouco mais jovem que eu, você cresceu mais nessa linha desses desenhos com uma visão um pouco mais ampla e tal. Eu, na época, só tinha acesso aos Simpsons, que era um desenho que era muito maltratado aqui no Brasil, porque eles passavam meio que de qualquer jeito, eles não ligavam muito para as traduções, para as entonações da voz, apesar de ter um lance de dublagem da hora. Mas o The Midnight, eu acho que ele apresenta temas que são interessantes para um público mais adulto, né? Não sei. O que você acha? E o próprio formato dele, né? É um formato completamente diferente, assim, né? Porque eu lembro que você falou dos Simpsons aí, né? Eu cresci com os desenhos, assim, que não eram tão noiados, assim, né? Não era, né? Então, tipo, criança, sei lá, tinha aqueles desenhos mais bobinhos, assim, né? Mas eu peguei muita geração, tipo, do Dragon Ball, assim, do... Porra, e não é desenho noiado, o maluco mudar de cor? Não, mas aí é uma coisa mais diferente, né? É uma outra... noia outra japonesa, estética, né? É noia japonesa, noia oriental. Noia oriental, né? Mas foi assim, então, quando saiu o Hora de Aventura já, que era um negócio que destoava muito, assim, né? Que parecia que não tinha uma história, uma linearidade na coisa, né? Então, os personagens, eram muitos personagens, né? Num mundo que não tinha uma identidade fixa, assim, né? Então, aquilo lá já, quando saiu, já não me atraía tanto, assim, né? Foi me atrair depois. Pode crer. Eu tinha o quê? Uns 16 para 17, acho, né? Então, a Hora de Aventura não me tocou muito. Tocou mais a geração que tava crescendo, assim. Vendo eles, né? Cada geração tem seus desenhos. Depois que eu fui ver, aí que eu entendi um pouco a pia da coisa, né? Aí eu achei legal também. Pode crer. Não, mas um dos lances, acho que se destacam no desenho, que eu acho muito interessante, é como a ideia de simulação é vendida. Porque o moleque lá, o Clancy, ele tá num simulador e, pô, ele tá conversando com a máquina, né? Isso daí já é um negócio que não é novo nos desenhos, não é novo nas artes gráficas em geral, filme, essas coisas. Você pegar o Odisseia no Espaço lá do Stanley Kubrick, já tem o cara conversando com a máquina, né? Que é inspirado num livro e tal. Mas assim, o que é bacana é que ele vive essas simulações, ele vive esses mundos irreais, cara. Só que ao mesmo tempo ele tá partindo de uma coisa extremamente real, que é falar com uma máquina. Eu acho isso interessante, porque daí você consegue perceber um monte de coisa, você consegue relacionar com filosofia, né? Você pode pensar o Platão, você pode pensar até o filme Matrix, pode até pensar na construção que ele faz de um personagem dele mesmo, né? Que é bastante o lance do Clube da Luta, que eu curto pra caramba também. E aí, assim, a primeira coisa que a gente vê no desenho, no começo, assim, é que ele tá conversando com a máquina e a máquina fala que tá acabando, tá morrendo. Sim. Eu acho isso muito da hora. O que você achou disso daí, mano? Ele tem uma relação com a máquina bem engraçada, assim, né? Que parece que ele não ouve a máquina também, né? Não dá muita atenção. E ele desliga lá o computador e tal, depois reinicia, né? É uma cena muito contemporânea, nossa. Pô, eu faço isso sempre, cara. Quando meu computador é pré-histórico, assim, né? Pra essa molecada aí que joga videogame pra caramba no computador. Meu computador é pré-histórico, acho que ele é de 2006, cara. E aí, quando meu computador dá pau, eu desligo da tomada, não tô nem aí, eu sou totalmente antiquado, cara. Eu acho que eu acabo destruindo ainda mais o computador.
Mas e apesar de ser uma inteligência artificial aquilo, né? Porque é uma máquina que tá conversando com você igual eu tô conversando, igual a gente tá conversando aqui, né? Sim, a gente é uma máquina, de certa forma. E ele meio que trata a máquina como um serviçal, assim, né? Que eu percebi, né? Tipo, então, não quer saber se a máquina tava morrendo ou se tava com um vírus lá que aparece no começo desse episódio, né? Mas ele quer ir pros mundos, quer saber dos mundos simulados ali, né? Então, cara... pelo menos no começo do desenho não tem uma exploração ainda muito grande dessa parte da máquina, né? Que constitui aquela coisa. Você não fica sabendo muito bem o que é a máquina, mas é da hora você falar isso, dessa postura meio arrogante em relação à máquina, né? A gente depende pra caramba das máquinas, mas o personagem tem uma postura meio de desprezo em relação àquilo ali. Toda aquela parafernália tecnológica ele meio que despreza e tal. Mas assim, eu acho que tem também um outro lance, assim, quando ele vai viver os mundos paralelos, é legal porque ali ele já tá num mundo paralelo, ali ele já tá numa ideia de multiverso, eu acho. E ele vai viver os mundos paralelos e o tema desse episódio, né, que é o Medite como Cristo, segundo episódio, cara, já brinca muito com essa simulação, porque ele vai tratar de vários temas ali, de lutas entre indivíduo e sociedade, ou indivíduo e máquina, tal. E o legal é que ele vai para um outro multiverso, ele vai para uma outra forma de representação, e lá ele tenta meio que falar assim, não, aqui tá em paz. Só que daí ele vê que não tá em paz, né? Porque os bichinhos começam a nascer, só que daí eles já servem de alimento para outros bichos maiores, lá para uns cachorros gigantes, tal, uns monstros gigantes assim. Então é da hora porque o episódio acho que já meio que dá esse ensejo, assim, já mostra um pouco desse lance, desse conflito. E também eu acho que é um tema de todo o desenho, por isso que eu acho que foi legal pra mim, que é um desenho que reflete bastante sobre a morte, cara. E eu não sei, o que você achou, assim? Eu achei da hora essa coisa deles tentarem dar uma dimensão diferente pra morte, assim. Eles estão falando constantemente da morte, é um baita diálogo, né? O desenho todo é um baita diálogo. Me surpreende isso, assim, sabe? Esse poder meio pirotécnico, essa coisa meio... que ao mesmo tempo que é psicodélico, mas está falando de uma coisa extremamente convencional, que é a morte. Sim, e dentro desse tema da morte, eles vão para vários caminhos, na verdade, né? Então, eles falam não só sobre a morte em si, mas sobre o processo de luto, por exemplo, né? O que uma pessoa pode fazer para passar por esse processo, os estereótipos e lugares comuns que a sociedade nos diz quando vê uma pessoa de luto, né? Então, isso vai passar rápido, o tempo vai curar e tal. O papel da religião nisso, né? Que eles citam várias religiões ali, né? O cristianismo, um personagem da cultura indiana, que é o Hanuman. Pode crer. Tem uma coisa, um budismo ele de pano de fundo ali, né? Então eles vão discutindo esses temas e eu achei muito bem articulado, a forma quando eles conversam, os diálogos, assim, né? E também o papel além disso tudo, o papel da arte também nesse processo de luto. É mesmo? Essa coisa porque ela fala a moça, né? A moça que troca, o monstro que é isso. Que é uma mulher, né? Que troca ideia com ele lá. Ela fala que ela é escritora, né? Mas ela... E depois ela diz, né? Se não fosse esse processo de luto, né? Que ela passou, de várias situações problemáticas, né? Que ela fala do câncer do pai dela ali. Ela diz que ela não saberia... Como vai ser o câncer. Ela fala que o pai dela falava pra outra mulher com câncer. Ela faz um pouco essa relação, tipo, se eu não tivesse passado por isso, será que eu conseguiria ter escrito os livros que eu escrevi, né? Será que eu teria tirado uma matéria ali para escrever aqueles livros, assim, né? Então ela fala... E também o próprio lugar que daí é um contraponto a esse pensamento, o lugar da felicidade também, né? Às vezes muita gente fala que se você tá alegre, feliz, você não consegue muito produzir nada artisticamente, assim, né? Tem que estar meio que no sofrimento. No sofrimento, numa melancolia, alguma espécie alterada, assim, não de consciência, mas de estado mental mesmo. Eu acho de que espírito, né? De percepção. Sim, ele passa por essa questão das religiões, cara. E eu acho legal, assim, que ao mesmo tempo que você tá vendo o tema das religiões, você tá vendo, né, que no desenho vai se propondo ali toda uma indústria em torno do alimento, que é, no caso, a carne. Tem toda essa discussão sobre a questão da carne, e aí faz muito sentido, cara. É por isso que eu não concordei
com as análises que falaram que o desenho não tem nada a ver com o áudio. Eu acho que muito pelo contrário, cara. O desenho foi extremamente arquitetado, porque os áudios já eram uma existência prévia, né? Já existiam os áudios do podcast do cara lá, do Duncan Trussell. Mas ao mesmo tempo, o cara da Hora da Aventura, o autor do desenho Hora da Aventura, foi pensando algumas coisas, mas eu acho que o desenho ele tá muito conectado, cara. Só que eu acho que tem a galera não vê isso, né? Eu acho que tem algumas coisas meio nonsense, mas assim, Sim. Aquilo não tá lá à toa, assim, né? No processo de fazer o desenho não foi aleatório que colocaram Sim. aquelas coisas. Eu acho que como espectador assim do desenho, eu acho que eu tenho que fazer um esforço para tentar entender aquelas coisas que se passam de fundo, porque pelo menos nesse segundo episódio, é como vocês falaram no primeiro episódio do podcast, né? Eles estão conversando, mas meio que indiferente ao que está acontecendo com eles ali naquele momento. É, quase todos os episódios caminham assim. A maioria dos episódios eu acho que é uma intenção, meio que uma hiperrealidade, tá ligado? Porque eles tentam colocar uma coisa. Eu acho que esses desvios, essas coisas que parecem nonsense, no final elas formam um todo. Mas eu acho que é feito para desviar a sua atenção. Eu acho que a técnica dele foi criar uma história do desenho que fosse próxima à história dos podcasts e ao mesmo tempo colocar alguns elementos no desenho que falasse, puta, nonsense total, para ferrar com a sua mente, pra você ficar desviando a sua atenção. Ou até passar coisas meio que inconscientemente. Sim, assim, né? Porque se você parar para prestar atenção no que está acontecendo ao fundo, você não escuta a conversa. Assim, né? E o desenho, assim, né, a galera sempre fala, tem altas piras dessa na internet, das mensagens subliminares dos desenhos antigos. O que eu acho que o The Midnight faz é colocar a mensagem subliminar como base. O desenho é a mensagem subliminar, entendeu? Da conversa. Então, aí você pega, por exemplo, ele começa a falar... Na verdade é uma revelação ali, né? Ele não tá escondendo nada, na verdade. Ele não tá querendo colocar mensagem subliminar, porque todas as mensagens não são subliminares ali. Que nem quando ele começa a falar dessa questão da morte, tem uma hora que a mina fala assim de uma morte meio tipo de um banquete e tal. Quando você morre, ela fala pro Clancy, não, quando você morrer você vai fazer parte do banquete celestial, do banquete do paraíso. E é legal porque ao mesmo tempo que tá falando da morte, tá falando das formas como o ser humano encontrou para lidar com essa morte. E a religiosidade é uma dessas formas, é uma dessas coisas que, aí você junta tudo. O personagem que vai, o Clancy como o avatar dele ali que vai, é um cara meio nóia, né, que vai, é um maluquinho meio hipster, assim, é um negócio né? meio erro, né, do sistema ali, do computador, né? Porque já tava começando a ter umas fake news, tem uns pop-ups, assim, e daí vem um personagem meio alternativo. Meio aleatório. Ele é jogado nesse mundo alternativo e daí quando ele vê que não era nada daquilo lá, um mundo harmônico, ele vê que o mundo também tem a sua forma de caos. Aliás, todos os mundos que ele tá vendo ali estão sendo destruídos. Aí ele vai se dando conta. Aí ele fica meio que... Ele tá praticamente num estado quase de morte ali, né? Que ele é machucado ali pelo monstro e ele vai conversando, unido à cabeça da monstra lá, que é a escritora. E aí eu saquei muito uma pegada assim, sabe, cara? Como final do século XIX e o começo do século XX, os caras meio que aboliram a ideia da morte. A noção, assim, que mudou muito, né, que as pessoas não morrem em casa. As pessoas não tem mais essa relação com a morte, cara. Dificilmente a gente vê experiências de pessoas lidando com a morte dentro de casa. É claro que a gente não pode ser besta e que esse momento da pandemia tá trazendo isso daí, cara. A gente tá no meio de uma pandemia, no auge do século XXI, no começo, assim, né, no 20º ano do século XXI, quase 21 anos do século XXI, e a gente não sabe lidar com a morte, cara. É um tema que está presente na questão do cristianismo, está presente na questão de outras religiosidades, de outras mitologias, de outras seitas, e aí você vê o quanto que a forma como a gente lida com a morte pode ser uma simulação também. Essa coisa de que um dia vai estar tudo bem, um dia vai ter paraíso, né? A pessoa morreu, nossa, ela descansou, teve paz. Tudo isso que é dito pra gente desde pequeno, dessa coisa de céu, inferno, purgatório para quem é cristão, reencarnação para quem é espírita, né? A questão das muitas identidades para quem é budista, fuga do eu. Cara, tudo isso pode ser uma simulação também.
Eu acho que isso é da hora, porque a gente não tem nenhum conhecimento sobre o que é a morte, né? Eu acho que muito, assim, é evidente, eu acho que assim, todas as religiões, a morte sempre foi algo muito frequente, né, nas doutrinas e nos próprios assuntos dos livros sagrados também, né? E querendo ou não, né, se você é religioso ou não, elas deram um ensinamento sobre a morte durante muito tempo. Então eu acredito que as pessoas mais de outras gerações, assim, acho que elas lidavam não só melhor, mas elas tinham uma compreensão melhor também da morte, né? No seu sentido, no sentido de cada um mesmo, né? Pode crer. Então, quando você fala dessas coisas que sempre falam pra gente, né? E todo mundo fala isso, né? Cara, todo mundo. Todo mundo fala isso, independente da religião que professa, se é ateu ou não, né? Porque é algo que meio que conforta, né? A pessoa que está de luto ou até a gente mesmo, né? Né? Então você pode ser ateu e falar, não tem nada do outro lado, é a escuridão completa, né? É o não ser das coisas. É o não ser, é o mesmo estado que a gente tinha antes de nascer, mas ainda assim às vezes a gente se fala isso, né? Vai ficar, não, tá tudo bem, lá do outro lado tá melhor, ele descansou, e a gente realmente não sabe, né, o que isso significa, né? Então meio que a gente tenta imaginar uma simulação, né? Então eu acho que assim a religião mesmo, ela trouxe acho que um ponto de entendimento durante muito tempo, assim, né? Então, e com o passar do tempo as crenças e tal foram declinando, né? Foram perdendo os fiéis e tal. E talvez por isso a gente tenha meio que deixado o assunto morte um pouco de lado, né? Tratado um pouco materialisticamente, né? Sim. Não como oposição ao religioso e tal, mas... Tentar viver aqui, né? Parece que não tem um mistério assim, né? Mas dentro disso daí eu acho que tem duas tretas bem interessantes, cara. De um lado, você pode acabar pensando o seguinte, mano. A visão cientificista ou científica sobre a morte amedronta a gente também, cara. Falar, por exemplo, a gente é só um monte de carbono ajuntado e quando acabar, beleza, acabou. Isso daí assusta também as pessoas, cara. É uma sensação assim de que a sua vida, né? Porque assim, a religião tenta trazer um sentido para a vida além da morte. A ciência tenta falar que esse sentido não existe. E aí a gente fica embaralhado, cara, porque a gente é um pouco dessas duas coisas, né? E eu acho que sempre que toca nos extremos assim, acho que a gente fica um pouco sem saída, né? Então, ou é a religião estrito senso, ou é o cientificismo, carbono, átomo, né, pó de estrelas. É engraçado você falar isso, porque hoje mesmo eu estava pesquisando umas coisas sobre o Levi-Strauss, né, o grande antropólogo aí do século XX, e ele era ateu declarado, né? Pode crer, sim. Ateu declarado, mas ele estudava, né, o objeto de estudo dele eram os mitos, né, de várias culturas, né? Ele veio para o Brasil também. Pode crer. Fazer um estudo de sociedades que se organizam de forma mais primitiva, mais tribal, né? E ele fala que ele acha um saco essa crença dos amigos dele, né? De um racionalismo fechado, né? De uma crença de que não... Sem mistério, ele fala. Ah, sim. Certo? Tipo não tem mais essa coisa mais, como que eu posso dizer assim, mais poética mesmo, assim. É que a gente estava falando um pouco a gente sempre conversa sobre o mundo grego, né? Essa coisa das histórias, das narrativas míticas, assim, né? Que ele fala que eu acho que um pouco que a sociedade perdeu um pouco isso mesmo, né? E que a gente não tem que tratar como se fosse a verdade última, assim, né? Como se fosse verdade mesmo, assim, né? Acontece, cara. Né? Então ele fala assim, eu acho que eu acho um saco, né, esse racionalismo, ele fala, e mesmo sendo ateu e tal, o universo, pensar que o universo, que a gente não pode pensar o universo na sua completude, né, tipo, para as questões fundamentais que a gente sempre pensou e sempre vai pensar, né, de onde a gente veio, de onde a gente vem e tal. Isso a gente sempre vai pensar nisso, mesmo se a gente for um racionalistão, um ateu e tal, né? E essas coisas assim. Então ele fala isso, assim, essa falta de mistério é um pouco deprimente, assim, sabe? Ah, sim, não é à toa que a nossa sociedade é super depressiva, cara. Eu acho que por conta de não saber lidar com isso. Acho que assim... A gente também perdeu a dimensão do maravilhoso. Sim, do que é segredo, do que é encanto. Pô, porque assim...
Hoje a gente conhece, ou finge que conhece, ou considera que conhece, né, com o mundo digital, com o mundo virtual, cara, a gente já tá vivendo uma puta simulação. Que as redes sociais, essas mídias, cara, digitais, elas são uma simulação da realidade. A gente hoje já se pauta. Tá com dúvida de alguma coisa, a gente vai ver nas redes sociais, vai se informar por lá. E isso criou uma quantidade de conteúdos, um mundo paralelo, quase que uma cópia do nosso mundo, né? Pensando no Platão. É quase que uma cópia dessa realidade e a gente tá perdido, mano. E o foda, assim, eu acho que o desenho é legal porque ele brinca com mais uma coisa. Porque ao mesmo tempo que ele dá essa noção de morte e tal, tá sendo travada uma luta ali sobre a questão da vida também. Porque se você for pegar, um dos temas que tá correndo no desenho, nesse segundo episódio, é essa questão dessa indústria da carne. Que também já gera uma baita polêmica, porque ou a gente continua comendo carne e fica adormecido em relação ao sistema, né, desumano que é essa relação dos seres humanos com os outros animais, e aí a gente finge que esquece que a gente também é animal, ou então a gente se subverte aí, fala não vamos mais comer carne e tal, só que em um paralelo tem uma indústria gigantesca, e é uma morte, cara, que vai te consumindo. Mas agora sim, eu acho que essa questão do mistério, uma coisa muito da hora, assim, que eu, sei lá, cara, me pegou muito, porque fala bastante da questão dos vermes, dessa podridão da morte, dessa morte assim, sabe? Dessa imagem mais suculenta da morte dos vermes se alimentando da gente, né? Uma hora que o cara fala assim. Cara, e ali, na hora, né, por referência literária, bate um Machado de Assis, eu acho. Porque o Machado de Assis, ele conseguiu fazer lá naquele Memórias Póstumas do Brás Cubas, ele conseguiu expor um negócio muito da hora, cara, que ele fala do ponto de vista de um narrador que já morreu, que é o Brás Cubas. Só que ao invés dele falar sobre o que é o mundo dos mortos, ele fica dando pitaco no mundo dos vivos. Então acho que é um pouco dessa treta, assim, sabe? Eu acho que lidar com a morte é muito foda. E eu sempre pensei assim, sabe? Que o ateu que não tem a dimensão do maravilhoso do mundo, dessa coisa mais mítica, no sentido de que existem um monte de narrativas poéticas, religiosas, que você pode absorver, é um cara idiota também, mano. O cara não pode criticar o fundamentalismo religioso, por quê? Um cara dentro do fundamentalismo religioso é tapado também. Ele tá ali, tem gente que fica bitolada naquilo ali, pensando na vida após a morte, vidas futuras, vidas passadas. Ele também fica meio trouxa, assim. Mas o ateu que não tem uma dimensão maravilhosa, mano, o cara fica muito, sei lá, como um galho seco na vida, tá ligado? Porque, porra, beleza, você vai ser racionalista e tal. Até que ponto você vai acreditar na ciência, sendo que a ciência também fez um monte de merda, como as religiões, entendeu? Todas as religiões do mundo fizeram merda, cara. As religiões monoteístas foram as que mais provocaram catástrofes e merdas na sociedade. E aí, mesmo assim, elas ainda existem. Só que a ciência, ela se prometia como uma coisa diferente. Falava, não, a gente é científico, tal, a gente vai... Não só a ciência, mas o racionalismo de um modo geral, né? Essa crença na razão. Você vê, o exemplo mais claro que eu penso, sempre que as pessoas discutem isso, assim, o que eu penso é na escola de Frankfurt já, né? Nos textos dele na dialética como que é? Esqueci. Dialética do esclarecimento? Dialética do esclarecimento. Então, pode crer. Grande Adorno e Horkheimer. Adorno e Horkheimer, isso. Dois filósofos alemão que são chatos pra caramba, mas é da hora, né? Mas é da hora, né? O Adorno tinha um livro, né? O Eclipse da Razão também. Pode crer. Então, o principal, né? Um resumo aqui, o principal questionamento é como que a gente saiu do racionalismo ali do século XVII, XVIII, XIX, né? Principalmente o XIX, que foi o grande boom das ciências, assim, né? Das ciências formais mesmo, de formação, né? Foi quando a química se formou, quando a física teve um fechamento mais completo, a lógica se desenvolveu, a biologia, né, cara? As questões médicas, sim. Biologia, a teoria da evolução, né? Então, como que esse racionalismo, essa razão toda, como que isso foi desembocar no século XX em 2 guerras mundiais, como que isso foi desembocar no nazismo, né? Sim. Então é essa coisa da ciência mesmo, né? Que ela não é a salvadora de tudo, né? Também, né? Mas também ela não é a inimiga de tudo, porque o que a gente está vendo parece que é uma reconfiguração desse século XX agora. Porque, pô, em 1918 teve surto de gripe espanhola, morreu um monte de gente no mundo.
Agora, mesmo com a ciência muito mais desenvolvida em 100 anos, tá tendo esse surto e tá morrendo um monte de gente também. Sim. Sempre morre muita gente, né? Em média, os caras têm uns cálculos, morre 250 mil pessoas por dia. Mas, mano, morreu muito mais nesse período, né, que a gente tá vivendo e tal. E assim, o que eu acho, cara, é que o desenho ele tenta dar um peso e uma leveza diferentes pro tema de morte e vida. Porque conforme você vai vendo a narrativa da coisa acontecendo, você vai vendo lá, beleza, no desenho tem os grupos inimigos que querem destruir a indústria da carne e o grupo que quer manter a indústria da carne. A galera tá rolando ali, que é um negócio bem científico também, cara, isso que eu achei legal. Porque a própria noção da alimentação ali tá sendo retratada de uma forma extremamente científica, né, cara? As carnes lá, os tufos de carne vão passando e eles vão passando assim, mano, tipo, parece lixo, tá ligado? E no fundo a gente não sabe pra onde, nem pra onde tá indo, né? Porque, a comida, mano. E a comida que a gente come no século XXI é essa, cara. Por mais que a gente tenta comer algumas coisas orgânicas, mano, a procedência das coisas, se mudou a relação nossa com a vida e morte, mudou também essa relação que a gente tem com a comida, cara. Porque a gente come plástico, mano. Não tem o que falar, assim, papelão. 80% do que a gente come é plástico, não é, cara. Você pega essas comidas de micro-ondas, velho, puta que pariu, mano, não dá. Nossa, cara, parece que você tá comendo lixo, velho. Eu não sou muito fã de fast food, às vezes eu como algumas coisas assim, mas... E o mais foda, cara, é que assim, se você tá comendo lixo, a sacada do desenho vai falar o quê? Que a gente devora pra um dia ser devorado. Que nem você pega lá o começo do Brás Cubas, do Machado de Assis, que aliás, né, mano, bombou nos Estados Unidos, eu vi que você publicou um negócio, depois você pode falar até. Mas assim, você vê o quanto, cara, a gente é devorado por aquilo que a gente devora. Porque, tipo, os vermes vão devorar a gente, mano. Se a gente não tiver uma noção de maravilhoso, a gente tá fudido. Se a gente tiver a noção de maravilhoso, a gente também tá fudido. Então, assim, cara, o foda é mostrar esse ciclo de destruição e nascimento, destruição e nascimento. É um negócio incessante, né, cara? Mas não sei, as religiões orientais, elas pensam isso de outra forma, isso que é legal. E o desenho traz um pouco das religiões orientais, um pouco, né, dos seus temas e tal, e é difícil para ocidentais como nós entender um pouco como que é a dinâmica delas, né? Porque elas não têm exatamente um céu e um inferno, elas não têm uma só deidade, né? São várias, assim. Sim. Eu já tive um contato pela internet mesmo, né? Com um cara que hoje sumiu e tal. Que ele é um brasileiro, né? Mas ele era iniciado no hinduísmo, né? Que primeiro que... Porra, que da hora, velho. Primeiro que os indianos lá não falam isso, né? Não falam hinduísmo. Não fala, é verdade. Essa é a primeira coisa. Porque tem um monte de coisa lá dentro, então, né, cara? Tem um monte de seitas, um monte de subgrupos, né? Mas sim, fala mais. Primeiro eles chamam isso de Sanatana Dharma. Da hora. Né? É como se fosse o Dharma é caminho, como se fosse caminho ou lei, né? Sanatana é o eterno, o caminho ou a lei eterna, né? Então essa é um pouco a base da religião. E não é exatamente politeísta como a gente acha que é, né? Então você tem o Brahman, que é como se fosse um absoluto. A totalidade. A totalidade, o absoluto, né? E ele é incognoscível, né? A gente não conhece, né? E aí tem as três manifestações dele, né? Que é o Brahma, Shiva e Vishnu. Que são manifestações desse próprio ciclo de criação e destruição, né? Sim, então, isso eu já vi. O Brahma é a criação, o Vishnu é a como que é? Permanência? Não é permanência, caramba, meu. O que é a transformação? É uma forma é a conservação. Conservação. E Shiva é o oferecimento, né? A destruição. Né? Então eles têm essas três deidades, assim, que na verdade são meio que manifestações desse mesmo absoluto. Sim. E assim, a quantidade de escritos que o chamado hinduísmo, né, que a gente chama que tem, é inacreditável. Sim. É uma coisa... Não tem como, tipo, uma pessoa ler tudo. E primeiro que a gente não tem acesso, né? Por causa do idioma. Por causa do idioma.
E porque algumas coisas realmente são fechadas para os não iniciados mesmo, né? Sim, sim. Pra quem já tem uma noção. Mas isso daí, dessas 3 formas aí que você falou, eu também vi, tem a Trimute, né? Que essas 3 formas, elas podem se manifestar individualmente, mas elas também podem se manifestar juntas. Sim. Tem as emanações dessas 3 percepções aí, cara, que elas podem aparecer juntas, que chama Trimute ou Trimuti, eu não sei pronunciar. Mas assim, cara, aí você vê que, cara, é um universo muito gigantesco, mano. Gigantesco. Então você pensa assim, tipo, além da Trimurti, né, você quer que são essas deidades que elas não se manifestam no físico, propriamente ditas, mas existem os avatares, né? E o desenho brinca com essa ideia de avatar quando você tá no mundo simulado. Quando você tá no mundo lá do Clancy, você vai para um outro mundo, você tem que usar um avatar. Ele escolhe um avatar ali. Isso, fala mais. E quando ele pega um avatar, ele é mesmo aquele avatar, né? Então ser. ele tem todas as funcionalidades daquele corpo e tal, né? Então o avatar, o que ele é? Ele é a manifestação física de uma deidade que é imortal e invisível, né? Então o Hanuman, que eles citam nesse episódio, né? Eles citam Jesus, né? E o Hanuman era o equivalente, assim. Não o equivalente, mas ele veio para servir os homens também. Então, é o Deus Macaco? É o Deus Macaco, isso, ele é um avatar de Shiva. Porra, de Vishnu. Os caras já falavam de Darwin e os caras falavam... A gente falando que o homem veio do macaco no século XIX, os malucos já falavam do Hanuman, que era um Deus macaco. E aí? E eles são... E é engraçado que, olha só, eles também têm uma epopeia. Isso eu sei, sim. Isso aqui é uma epopeia que, além de ser algo literário, né, diferentemente da Odisseia ou da Ilíada de Homero, ela é um texto religioso também. Pode crer. É religioso mesmo, assim. Fundiu, né? Não é que ela é 2 coisas, acho que ela é uma coisa. É uma coisa. A gente que separou, né? O Ocidente tem 2 tradições aí, mas pode falar, fala aí. Acho que o escrito mais hinduísta que a gente mais conhece é o Bhagavad Gita, né? Sim, que é muito bom. Que é uma parte do Ramayana, que é uma parte do Mahabharata. Pô, mano, é foda, e né? E o Mahabharata, ele tem, acho que 100 mil versos quase. Putz. Então é muito mais que a Ilíada, muito mais que a Odisseia juntas, assim, né? Sim. Então é uma história também de guerreiros, né? De classes guerreiras, de guerra. E o Bhagavad Gita, na verdade, é um episódio, né? De toda essa coisa. Quando então, um dos guerreiros resolve não lutar, né? Não lutar, o Krishna, que é um avatar de Shiva, outro avatar de Shiva, ele conversa com o Arjuna, né? Que é esse guerreiro que não quer lutar, e ele fala, você tem que... Não interessa se você quer lutar, é a sua natureza. Da sua natureza. É a sua natureza ir lá e lutar, né? Mas eu vou matar os homens, né? O karma não estabelece que o homicídio é algo mal. Ele falou, não, mas é um dever para com a sua posição meio cósmica ali, né? Você é um guerreiro. Sim. Entendeu? Então é o meio que o seu papel ali no universo, né? Pode crer. Não, mas aí então o desenho acaba fazendo mais sentido, porque se ele tá falando da morte, se ele tá trabalhando tanto com a morte, né, é um pouco meio que para entender que essa noção tá na natureza dos seres, a destruição. Sim. Se destruírem, né, porque no final daí tem os subversivos lá contra a indústria da carne, que eles vão explodir o império da carne, aquela sociedade cheia de tubo, cheia de tecnologia. Lembrei muito daquele desenho, os Jetsons, cara. Uhum. Eu tive muito contato com aquele desenho. Sim, lembro. Eu pirava muito quando era pirralho, porque... Mano, eu achava que no ano 2000 ia ter carro voando, cara, quando era pequeno. Aí, mano, a gente chega em 2020, tá uma merda ainda, tá a mesma bosta, cara. Então, assim... Em 2020 a gente vê o Uno na rua. Pô, a gente vê o Uninho na rua. Não, mas cara... Eu pirava muito, assim, na questão do desenho, porque... Tanto nos Jetson, né, que eu tô falando assim, que tem essa coisa de que um futuro... Né, também lá já é uma distopia, né, mano, se for ver, porque eles estão no futuro, mas tem os mesmos problemas que a gente. Sim. E aí você pega o do The as questões fundamentais, né? Os temas fundamentais, a questão familiar, a questão do robô servindo, né? Uhum. Tanto que tem uma robozinha lá que é a faxineira da casa. É um negócio mais escroto às vezes, se for pensar, mas enfim. Mas assim, cara, o lance do The Midnight, quando ele vai trabalhar essa questão de Cristo e Hanuman, é legal porque o que você saca no episódio é que os dois personagens que estão falando com o Clancy
que são do podcast, eles foram até a Índia, que era uma coisa que se tornou moda no século XX, né? Sim. A galera fazer uma peregrinação até a Índia. Tem questões aí também, né? Sim. Então, posso falar depois. E aí lá os caras ficam descobrindo que na verdade eles não tinham que ficar pensando nos caras da Índia, eles tinham que pensar em Cristo, que é um referencial do Ocidente. Sim. Isso que é legal, mas pode falar. Primeiro que, assim, só complementando o que eu estava falando antes, assim, é uma quantidade imensa de escritos, né? Você tem os Devas, os Gitas, os Upanishads. O Upanishad já falou. E cada um tem uma função, cada um fala de uma coisa, né? E cada um implica em um caminho, que não tem um caminho único, né? Dentro do Dharma, né? Do chamado hinduísmo, né? Você pode seguir vários caminhos diferentes, mas que eles confluem no objetivo final, que é a libertação do ciclo do samsara, né? Que é do ciclo do nascimento e morte, né? Do moksha, que eles falam, que é a libertação. Então tem vários caminhos. Então você pode fazer o seu caminho exercitando o que é próprio da sua função na sociedade. Aí vem a noção de casta, né? Que os hindus têm, né? Que os hindus têm, que hoje em dia, na verdade, é uma coisa que está muito corruptiva, né? Sim. E a noção ficou muito... Tem muita corrupção, diluída, assim, né? Então hoje é uma coisa casta social mesmo, né? Justamente, para exercer poder, né, mano? Que... Os caras têm mais de 1 bilhão de habitantes ali, a maioria na miséria. A ideia do sistema de casta serve muito bem aos poderes econômicos que querem se manter no poder. Né? Claro, sim. Pelo menos nos escritos, quando você realiza a sua função própria mesmo da sua casta, aí no renascimento você poderia, na verdade, subir de elevação, assim, não só social, mas espiritual também. Sim, né? pode Então ver. são vários caminhos. Tem o caminho da ascese, né, que é os caras que trabalham mais com a morte mesmo, os caras que são jejuns assim absurdos, obsessivos. Coisa que a gente não consegue, mano. Os caras que ficam, tipo, no gelo, só com a cueca e os caras moram no crematório, sabe? Sim, pra os caras moram em túmulo, né? Pra tem os malucos iniciados que moram em túmulos lá, né? Tem umas tumbas abertas. Os caras vivem cercados de crânios, né? Que é algo que está presente na tradição cristã também, né? Sim, mano. Tem igrejas. Na Europa tem muita igreja com crânio, cara. Sim, as criptas, né? Isso. Então são vários caminhos, né? Então você tem os caminhos mais terríveis e os caminhos mais de luz. Mas para eles não é problema seguir o caminho das trevas, assim, né? Né? Porque eles vão estar... né? Porque é essa forma que eles encontraram para alcançar essa libertação, né? E como você disse, né, essa referência ocidental, né, que o cara fala, não, você tem que... É só você olhar para Jesus, né? O Jesus na cruz lá. É o símbolo do sofrimento, né? Sofrimento e doação pelo amor, né? Sim. É uma coisa que... Eu já vi uma história, esse cara mesmo aí que eu falei que eu conheci na internet, né? Quando ele começou que ele foi pra Índia várias vezes, né? Uma coisa que ele falava é que pelo menos o primeiro guru dele, assim, né? Que quando ele foi pra Índia, o cara falou que ele não estava preparado ainda. Nossa. O cara falou, não... O cara é daqui, o cara é brasileiro. O cara é brasileiro. Sim. O cara, ele falou, você tem que voltar... você não tá preparado pra essa cultura ainda, né? Nossa. Ele falou, volta e estuda Platão e Aristóteles. E o cristianismo. Mas, mano, os caras são hindus, os caras estão falando de coisa de 10 mil anos atrás. Fala assim, estuda aquelas notas de rodapé ali, ó. Então, assim, compreende a sua cultura primeiro, né? De onde veio o seu pensamento, os seus lugares comuns, os seus estereótipos, né? Que hoje em dia é impossível alguém não ter ouvido, né? Quase falar de Platão. Platão e Aristóteles são os que deram as bases para o pensamento do Ocidente, assim. Então, foi isso que ele fez, né? Foi isso que esse cara fez. Hoje ele já é iniciado e sumiu, né? Ele tá lá, ele já abandonou a internet. A primeira coisa que ele fez foi abandonar a internet. Provavelmente ele tá lá, né? Então, mano. Então é um negócio bem louco, assim, né? Eles não aceitam de imediato, né? Então, para você se iniciar, você tem que ter uma série de requisitos primeiro, né? Tem uma questão também que é um debate lá também, né? Que alguns dizem que você só deve iniciar alguém se for daquela cultura mesmo, né? Não tem que iniciar quem não é, né? Quem veio do Ocidente ou de qualquer outro lugar, assim, né? Já é diferente do cristianismo hoje, né? Nos últimos séculos, né? Que o cristianismo, a ideia do católon, da Igreja Católica, por exemplo, é se universalizar, ser para todos.
Já lá não, os caras não têm. Eu também acho, cara, que os caras não têm isso, né? Enfim, pode falar. E foi interessante você falar isso, que eu não tinha pegado quando o cara falou do Cristo, né? Sim. Mas é interessante porque também, como você disse, no século XX deu esse boom das pessoas olharem pra Índia, assim, ficou pop, né? Ficou pop e assim... Culpa do Herman Hesse. Não, é um dos culpados, né? É um dos culpados. Enfim. Do Beatles, né? Que foram pra lá também. Pô, os Beatles que foram pra... Os caras já estavam no LSD, já estavam no no pira. E é um problema assim, isso também, né? Porque você vai lá pra ter pílulas daquele conhecimento que, na verdade, pra você ter um pleno conhecimento daquilo, você tem que viver, né? Você tem que viver aquela religião, aquela cultura e tal. E os caras que iam pra lá, iam pra... Não, vou pra ficar como que é? Uma temporada, uma semana, né? Um retiro, né? Fazer um retiro. Não, mas essa ideia pra eles não existe. Sim. Entendeu? Pra eles já não existe. E a gente sabe o que deu, né? É só você ver o Wild Wild Country, né? Pra você ver o que pode acontecer, o que pode sair disso, né? O Osho lá era um maluco completo que se apoderou daquelas tradições e enganou os trouxas no Ocidente, entendeu? Sim. E a própria da falta de sentido que a gente falava também da falta de sentido da nossa sociedade ocidental, mais especificamente, sim, né? Que daí a pessoa vai buscar em outros lugares. Assim. Nos anos 60, 70, até o começo dos anos 80, o que tinha de banda, cara, que os caras iam e achavam um guru lá, entendeu? E aí falava que agora tava convertido, tava liberto. Mas assim, eu acho que é muito mais profundo, até porque assim, mesmo a gente nascendo numa esfera ocidental, cristã, com os valores cristãos, cara, o cristianismo é muito mais profundo do que o que é visto hoje. Sim, com certeza. Você pega, esses dias eu tava vendo bastante uns vídeos de uns monges, de monge capuchinho. De monge mesmo, que faz voto de silêncio, sim, cara. Sim. Os caras ficam 30 anos rezando, velho. Sim, como que eles são os capuchinos mesmo, né? Eles... Tem os franciscanos, sim, tem os dominicanos, mas o mais radical que eu vi, mano... os trapistas, né? Os trapistas, né? Porra, cara, esses caras... Os caras ficavam 30 anos, velho, dentro de uma casa, assim. Tem um filme, tem um documentário, na verdade, né? Que chama O Grande Silêncio. Tem no YouTube. É um cara lá que foi gravar num mosteiro desses trapistas, né? E aí, eles ficam uns 5 anos esperando a resposta dos caras. Nossa. Né? Aí ele falou, não, você pode gravar, só que não vai ter trilha sonora, não vai ter conversa. Esse eu não conheço, como chama? O Grande Silêncio? O Grande Silêncio. Não vai ter conversa, e ele filmando o cotidiano, assim, né? Os monges rezando, a hora da oração, dos cantos, das laudes, né? E filmando os monges dentro dos seus quartos, rezando, né? Aí o único momento que eles podem conversar, na verdade, é no domingo. Nossa. Né? Que eles se reúnem pra conversar, pra falar sobre o que quer que seja, né? E aí depois, mas durante a semana é totalmente silencioso, né? E aparece lá um monge cego, que ele é cego, velho já, mas ele acho que é a pessoa mais tranquila que eu já vi na vida, assim, né? Então, se eu sou cego, eu sei que é pro bem da minha alma, ele fala, né? Nossa, cara. Não, mas isso que eu acho interessante, porque você pega nesses ascetas, cara, interessante no sentido de curioso, você pega nessa galera, mano, e o que me marca muito, assim, disso daí tudo, é que, pra gente é super difícil viver daquele jeito. Mas com certeza pros caras, pra essa galera que é mais ultra religiosa, não no sentido de fanatismo, mas no sentido de quem vive realmente, cara. Porque a fé não é essa coisa midiática que eu acho que sim, tem por aí. Mas essa galera que vive esse sentido religioso, pros caras deve ser muito difícil aqui fora. Aqui fora, o que a gente vive, cara, essa barulheira, todo esse caos, essa super informação que a gente vive, deve ser horrível pros caras. Porque eles já estão numa... E é horrível pra gente também. É horrível pra gente, mas assim, eu acho que pra gente se adaptar lá é praticamente impossível, mas pra eles também se adaptarem aqui, a gente vê alguns monges, assim, alguns freis andando descalço em alguns lugares. Dá pra ver também, assim como você vê Hare Krishna andando assim. Mas deve ser muito difícil, cara. Porque até que ponto
a gente consegue lidar com algo totalmente diferente da nossa conduta, cara. E até os franciscanos mesmo, né? Tipo, sim, que é um grupo mais aberto. Mais né, aberto, mas no sentido de doação ao próximo, assim, de ajuda, é um negócio... Tipo, sabe, eu não teria capacidade de sair na rua e limpar o cu de mendigo, assim. Não, os caras fazem... Não, os caras fazem isso de, tipo, não é figura de linguagem, é isso sim, mesmo, sim. Né? E os caras acham a realização da vida nesse caminho aí, né? Então, eu acho isso... Acho que a gente tem que estudar mais religiões, assim, sabe? Eu também, cara. Porque... acho que foi o mote desse episódio, talvez tenha sido um pouco dessa discussão, assim, né? Observar isso. Não, é legal porque quando ele fala de Cristo, cara, ele fala de um Cristo, assim, que teria que ser mais palpável, né, mano? A gente teria que ter uma noção, porque um dos grandes dilemas de algumas dessas religiões, né, que hoje são mercados de religião, cara, é que elas vendem umas propostas imediatistas. O que o cara tá falando ali, mano, e você vê, por que eu acho que tá falando dessa coisa de que tá falando da indústria da carne ao mesmo tempo do cristianismo? Na minha opinião, o que rolou ali, mano, é falar assim, olha, a figura máxima do Ocidente na questão religiosa é Cristo. E hoje os cristãos, né, seja para o bem ou para o mal, principalmente se a gente pensar o cristianismo católico, tem o lance da comunhão, que é você devorar o corpo de Cristo. Tem uma brisa assim, porque você devora, é um rito antropofágico, é um rito em que você se alimenta do outro ser. Meio que relembrando a paixão, né? A morte dele. Mas no cristianismo católico, por exemplo, tem você devorar o corpo, né? O pão que virou corpo e o vinho que virou sangue. Sim. É um ritual extremamente canibalístico. Só que uma metáfora, num nível assim muito refinado, beleza. Mas assim, eu acho, por exemplo, né, no que eu vi já, no pouco que eu conheço sobre as religiões, que não há diferença em relação a isso e a um trabalho que os umbandas ou os candomblecistas fazem. Não há uma diferença tão grande. Tem um refinamento, entre aspas, aí, porque você põe ali, tá dentro de um altar e tal. Mas, cara, macumba significa grande festa. E todos os rituais que você faz uma oferenda, por exemplo, você está fazendo uma oferenda para um deus, para uma divindade, para um orixá. Mas aí o que ocorre, cara? O legal é que o desenho faz esse paralelo que parece que não tem sentido, mas faz todo sentido. Porque Cristo foi, né, na imagem bíblica, Cristo é devorado pelos seres humanos, ele morre, e ele faz uma última ceia. Depois o cristianismo instituiu isso, né? O cristianismo surgiu depois de Cristo, óbvio. E aí a instituição dessa ideia é você devorar o corpo. E só para fechar, eu lembrei de uma coisa agora. Tem várias tradições, várias teorias que dizem que o cristianismo... Olha isso que louco, cara. Eu tô lendo, né, um livro, o Almanaque das Drogas, que fala que o cristianismo foi uma bad trip dos caras que consumiam ritualisticamente determinadas drogas, determinadas substâncias, há milênios atrás, e o final disso foi o começo da cristandade, do monoteísmo judaico, dessas religiões que tinham um sentido mais moral. Né? Os caras falam bastante da questão do cogumelo, falam também da questão da papoula, né? De como os caras consumiam o ópio, tinham essas relações simbólicas com divindades via as coisas divinas, e aí com o passar dos séculos isso foi se tornando, né, o monoteísmo. Tem um livro que fala, é de um britânico lá, me fugiu o nome. Pesado. Não, é bem louco, cara. É uma viagem bem... Não, é uma viagem, mas, cara, várias estátuas de divindades ao redor do mundo, elas têm como símbolos a flor de lótus. Você pode pegar na própria Odisseia, se eu não me engano, tem uma passagem que os caras começam a comer lótus e vivem como se não tivesse o amanhã. São os lotófagos, que comiam as flores de lótus, ficavam numa brisa perpétua, achando que estavam no paraíso, e não queriam voltar pro barquinho lá, pro Ulisses, tá ligado? Então é uma brisa muito doida, cara, porque tem várias interpretações nesse sentido. Eu já li várias coisas. É muito louco, porque, claro, né?
também tem essa coisa que tá na moda hoje do cara pegar uma droga, ir pra uma rave e falar que teve uma experiência divina. Pra mim é um... Por favor, né? Não, tem umas... Tem uns caras assim. Tem uns caras fumando chá, né, de camomila, por aí. E acha que tá, né, transcendendo. Não, eu mandei uma vez, né, pra um meme assim, que era... Shiva vendo você tomando LSD, achando que tá transcendendo. E aí era uma imagem da Shiva com puta da cara, assim, tá ligado? Mas é legal isso, cara, se você entender, porque tem uma relação muito simbólica entre a questão do ritual, né? As religiões apresentadas como rituais e momentos de sacrifício. Porque no judaísmo antigo os caras sacrificavam animais. Que nem os gregos antigos, os fenícios, os persas, todas as religiosidades antigas sacrificavam animais e também sacrificavam humanos. Se você for pegar os maias, né, que é muito mal entendido também, né? A gente conhece pouco essas culturas das nossas regiões, da América, né, como um todo. Mas os maias, os astecas, os incas faziam sacrifícios humanos. Sim, e outra, só um parênteses, eles também têm um poema, né? O Popol Vuh lá. Popol Vuh é lindo, dos Quechuas, né? Sim. Enfim, pode ir. Não, mas eu acho legal porque o episódio conclui falando que o paraíso é como respirar. Ficou muito essa frase na minha cabeça, porque eu acho assim. Tem um lance de quando você sai desse mundo físico para várias tradições religiosas, você entra num lance, numa vibe, sei lá, de que o paraíso é a paz, de que você não vai ter que trabalhar, fazer as coisas do cotidiano daqui. É legal, né? Você percebeu o nome do que eles injetam lá? Eu não lembro, cara. Chama Namastex. Namastex é tipo uma droga. O que os caras injetam lá para aquelas criaturas lá e pro Clancy ficar de boa, não ficar agitado. Cara, eu não peguei essa referência. Tipo, vem umas seringas assim e injetam. Quando eles pegam, né, e colocam naquele caminhão lá. Sim. Eles pegam e injetam uma seringa, né, uma droga lá, alguma coisa. Aí o nome que tá na seringa chama Namastex. Putz, aí os caras ficam, é isso aí. Eu e Mihail... E logo quando eles estão indo, tipo, pro abate mesmo, né, que vai fechar a carne, vai triturar a carne deles. Vai selar mesmo e vai virar embutido pra gente comprar no mercado. Eles tomam uma dose e daí eles ficam, não, tá tudo bem. Eles relaxam, sim, é verdade. Mas eu não tinha visto esse negócio do Namastex. Legal, eu peguei cara. essa referência. Pausei lá e deu pra ver, né, que chama Namastex. É porque é Namastê, né, que é a palavra, uma das palavras sagradas deles e tal. E, não, isso é legal, cara, mas... E o negócio encerra falando que... Jesus, quando estava na cruz, ele teve uma espécie de um parto pela humanidade. E aí fala que o paraíso também tem a ver com esse Deus, que não é Deus, é Deus Mãe. Eu achei essa brisa muito louca, porque vai fazer muito sentido lá nos últimos episódios. Depois, quando você vê toda a série, você vê que faz sentido nos últimos episódios. Mas essa imagem da figura de Deus como mãe, cara. Porque pra gente que é de um mundo cristão, a gente identifica Deus como uma figura masculina, cara. E eu acho isso muito louco, porque várias tradições, várias culturas davam a preponderância para essa figura do Deus Mãe. E se você for ver, esse parto pela humanidade que tem no final da fala da mina lá, da escritora, você pega uma outra coisa também, cara, que é o lance do Sócrates. Do parto de ideias, né? Que o Sócrates saía contestando todo mundo porque ele era irônico e queria fazer com que as pessoas tivessem partos de novas ideias. Isso é muito louco, cara, porque eu fiquei pensando muito nessa questão de uma ancestralidade que não fosse masculina, mas sim feminina. No caso das vertentes do hinduísmo, tem um monte de divindades que são hermafroditas, são feministas mesmo. E são femininas também. E o culto a Shakti, né? Que é uma Shakti, deusa mesma, né? Sim. Deusa e tal. Mas enfim, no final que você falou do Sócrates aí, né? Do parto de ideias, eu curto muito. Ele tem a história dele com a morte também é muito, muito louca também, né? Sim, sim. Porque ele aceitou mesmo, né? Que foi imposto é quase um sacrifício cristão, quase que foi quase um sacrifício para dar parto para filosofias, né? Sim. Né? Foi quando nasceu mesmo, né? E acho interessante
quando... É uma anedota, né? Assim como a história do Sócrates mesmo, né? Mas falam que na prisão, antes de morrer, ele estava aprendendo a tocar lira. Aprendendo música, sim. Ele falou, mas você vai morrer daqui a pouco, sabe? Por que você tá fazendo isso? Não, simplesmente para aprender a tocar lira. Cara, isso é foda. Isso é muito foda, entendeu? Tipo, sabe, a morte tá logo ali, mas não importa. E no instante da morte ele dedica um galo, né? Não tem a figura do galo lá? Que ele dedica um galo a Asclépio, um negócio assim. Essa eu não... Que no final tem duas obras do Platão que falam, né, da vida do Sócrates. Tem o mito da caverna, que é o mais batidinho, mas tem, se eu não me engano, o Fédon, que vai falar da alma, mesmo, né? E o Apologia de Sócrates. E daí no final ele dedica um galo ao pai da medicina e tal, porque dedicar um galo era um sacrifício em homenagem a essa figura, mas também porque o Asclépio, eu não sei se é Asclépio, me fugiu o nome certo agora. Asclépio mesmo. Eu acho que é o Asclépio que ele consegue, é o primeiro cara lá no mundo grego que percebe que a cicuta é venenosa. Então no final da vida o cara tá falando assim, ó, eu dedico a minha morte ao cara que inventou o veneno que vai me matar. Mas mano, se você for ver, o cristianismo é isso. Porque o cara foi morrer na cruz, daí falou assim, não, ó, pai, eles não sabem o que estão fazendo, morreu, velho. Entendeu? O cara, na hora ali, diante da morte, eu acho que é muito difícil, cara. Eu acho que o que fica do episódio é essa relação com a vida e a morte. E eu acho que é o quanto a gente vai ser devorado também. Os egípcios falavam que a gente morria 2 vezes, né? E ela fala mesmo, né? Tipo, a gente tem várias mortes antes de morrer mesmo. Ah, né? Mas cara, tudo é um parto, mano. Porque e com essas outras mortes a gente vai se preparar realmente pra morte verdadeira, né? É igual, me lembro um poema do Thomas Dylan, né? Sim. After the first death, there is no other, né? Depois da primeira morte não há outra. Não há outras. E eu acho que a primeira morte já pode ser um primeiro nascimento. Quando você nasce, cara, você já tá morrendo, porque você sai de um útero confortávelzinho, um negócio, vai do embrião até um negócio que tá ali com 9, 8 meses, aí você nasce, você vê a luz daquele jeito. É por isso que eu acho que ela identifica no final, e foi muito estratégico colocar o Deus como mãe, porque tem a noção de útero, né? A noção de que a gente tá num planeta útero, que tem uma questão da feminilidade, do ancestral feminino. E também tem uma outra pegada, mano. A própria ideia de Matrix. Matrix é mãe em latim, né? Aquela é de onde vem alguma coisa, né? Parece ser um neologismo, né? Com mater, que é mãe, e genetrix, que é geradora, né? Geradora. Então é meio uma coisa... Parece um neologismo mesmo. Dentro do latim, né? Dentro do latim. Genetrix, eu ia falar geratrix, né? Não é. Mas... o legal do episódio é que ele encerra nisso, cara. E ele tem uma coisa meio suave no final. Sim. Tipo, eles agradecendo por estar naquele momento. Porque eles vão ser devorados. Enquanto eles são devorados pelos velhos, né? E o mais doido, cara, é que dentro de umas traduções hinduístas, que eles falam que quando a gente morre e ascendeu, né, nas formas da vida, ao longo de muitas vidas a gente ascendeu, porque ele fala que quando a gente está vivo, quando vai morrer, a gente pensa que vai no paraíso vai ter açúcar, né? Uma pessoa não elevada no hinduísmo acha que no paraíso dos hindus lá vai ter açúcar. Só que quando está no nível máximo, eles consideram que são açúcar. Eu acho que encerra então com isso daí, cara, com essa coisa da figura da deusa, da divindade feminina, dessa ancestralidade do feminino, do sagrado e tal, e com esse parto de ideias que tanto nas diferentes culturas acontece, e isso acaba fazendo muito sentido, porque se você for imaginar a figura do simulador, é muito semelhante a uma vagina, cara. Então acho que encerra nessa lógica, ele volta da simulação sempre com um tênis, com algum apetrecho de lá. Sim, e o mundo sempre destruído, né? No final, né? Sempre destrói o mundo. Parece que o mundo deixa de existir no momento que ele deixa de estar lá. E ele fez esse registro, esse pequeno registro daquela existência daquele mundo lá. Daquela realidade possível.
Pô, então acho que é isso daí, Que é meu. isso, né? E pra quem tá acompanhando o Amari Podcast, esse é só mais um dos quadros, né, que a gente vai fazer. Papo de nóia. Papo de Noia, que é um negócio bem mais descontraído, quase sem roteiro praticamente, né? Falando de várias coisas dentro do episódio, não só do episódio do Midnight Gospel, mas de todas as questões que ele traz e que transcende também, né? Ah, é isso daí, mano. Então a gente fecha aqui o Medite como Cristo e ficamos aí pela hora mística do caos. Então é isso daí. Falou, a gente é vai nóis. continuar aqui na caverna do Platão, tentando resgatar algumas pessoas. Implodir também a caverna do Platão. Beleza? Então Beleza? é nóis. Então é isso aí. Obrigado pelo papo e até mais. Pô, valeu então, Nicolas. A gente encerra aí. Abraço. Abraço.